Olá, abundantes! Como vocês estão, gente? Finalmente, primeiro vídeo do canal. Esse canal está no meu coração já há mais de um ano, desde o ano passado, na verdade, um pouquinho mais de um ano, que Deus tem me incomodado muito para começar o canal do YouTube, porque aqui a gente consegue ficar mais à vontade, né? No Instagram a gente se preocupa em fazer um vídeo com um gancho bom, um vídeo que não demore tanto, e tem momentos que a gente quer conversar coisas mais profundas, né? Que a gente quer ter ali uma conexão muito maior com a pessoa, eu consigo responder mais vocês, eu consigo tirar mais dúvidas, compartilhar toda a minha trajetória, tanto o meu testemunho, quanto a minha vida no digital, tanto a minha vida com a mentalidade, o que eu mudei, enfim. Então esse canal aqui é para ser realmente um fluir de Deus, gente, uma ferramenta de Deus, para que Deus fale com vocês. Se você não sabe, algumas pessoas já conseguiram até achar, mas eu já tive um canal do YouTube em 2017, onde eu falava da minha caminhada cristã. Foi assim que eu me converti, logo depois que eu me converti. E depois eu fiz ainda um pouquinho de conteúdo em 2018, quando eu cheguei nos Estados Unidos. Mas aí, vida de imigrante, né? Eu acabei que fui deixando de lado, não coloquei como prioridade. E eu cheguei aqui muito nova, né? Eu cheguei nos Estados Unidos, eu tinha 19 anos só. Então era tudo muito novo, eu não conhecia ninguém, eu não sabia com que eu ia trabalhar, ainda estava aquela coisa da adaptação da língua, não sabia quais eram os meus caminhos, onde que eu ia seguir. Então, acabou que foi um sonho que foi ficando e acabou se desativando por algum tempo. E uma coisa interessante que eu quero compartilhar com vocês, eu lembro do meu primeiro vídeo no YouTube que eu fiz. Eu peguei a câmera do celular, porque eu não tinha uma câmera, eu estava no Brasil ainda, 18 anos, quando eu queria começar a falar sobre a minha caminhada com Jesus. E eu lembro que eu peguei o celular, liguei a câmera, e eu senti o Espírito Santo falar comigo, que ele me chamou para isso. É para isso que ele havia me criado. E eu chorei muito. Eu lembro que eu tinha maquiado, e aí eu falei, meu Deus, tem que maquiar tudo de novo. Foi, assim, uma experiência sobrenatural, muito incrível. Então eu sei que tem um mistério de Deus aqui, eu sei que Deus quer fazer algo e que Ele faça através da minha vida, da sua vida, e que você transborde também. Então, como primeiro vídeo do canal, confesso que eu estou um pouquinho insegura, né? Um pouco nervosa, normal. Eu tô super acostumada a criar um tipo de conteúdo, um formato de conteúdo e vir por um outro completamente diferente. Mas estou aqui cumprindo aquilo que Deus tem me chamado para cumprir. E quando eu compartilhei no Instagram, a forma como vocês receberam foi incrível. Assim, eu fiquei muito feliz. Vocês mandaram várias perguntas. E hoje, o primeiro vídeo do canal é sobre essas perguntas, né? Eu quero responder essas perguntas para a gente conversar. Então, qualquer feedback de vocês, comenta aqui, se inscreve no canal, curte esse vídeo, porque isso com certeza vai me dar cada vez mais forças, ânimo, ideias, criatividades para trazer aqui para vocês. E esse é um lugar seguro, né? Esse aqui é um lugar para a gente conversar de imigrante para imigrante e que seja até o seu refúgio, sabe? De você me ouvir falar, ouvir Deus falar através da minha vida e que Ele fale com você, ministre no seu coração e que possa realmente ser como um café, sabe? Entre amigas, você sentada aqui no meu sofá e a gente conversando sobre Estados Unidos, sobre digital, sobre mentalidade e vamos ver onde isso vai dar. Então, se você puder, já comenta aí, coloca um feedback, eu vou ficar muito feliz de ouvir. E aqui já vai uma coisa que todo mundo me pergunta, né? Principalmente quando alguém me vê na rua, me cumprimenta, me reconhece, e aí as pessoas me perguntam, nossa, Buba, como que é, né? Porque a gente tem aquela falsa impressão de que, olha, fulana já conseguiu, já tem seguidor, já conseguiu fazer dinheiro, para ela é muito mais fácil. Quando, na verdade, a vida é você constantemente enfrentar barreiras, né? Pular muros, atravessar pontes. Então, às vezes a gente olha uma pessoa e fala, não, tá tão distante, aquela pessoa nem tem insegurança mais. Isso é mentira. Eu tenho insegurança, eu trabalho elas, trabalho muito a minha mentalidade, que foi algo que transformou mesmo a minha vida, sabe? A maneira como eu me enxergo e enxergo os meus planos, os meus objetivos, enxergo as pessoas, enfim. Isso foi uma grande mudança, mas eu tô aqui já para quebrar aquele tabu de que, não, conseguiu, venceu na vida, tá tudo certo.
E não é bem assim. Tem uma frase em inglês que diz another level, another devil. Não sei se vocês já ouviram falar. É literalmente isso, gente. Pulou de fase, mudou, entendeu? São outros desafios, desafios maiores. Tô aqui com a minha água, inclusive toda na palheta. E bora responder as perguntas de vocês? E outra coisa, já deixa a pergunta aqui no comentário para o próximo vídeo. Que aí no próximo vídeo eu já trago outras perguntas também. Vocês me falam desse formato também, que eu sei que vai ser bem bacana para a gente conversar. Bom, vamos lá, gente. Tô aqui, deixa eu abrir meu Instagram, que eu deixei separado. Opa, deixei separado, mas saiu. Vamos lá. Vocês mandaram bastante pergunta de tudo, né? Eu falei, gente, o que vocês querem ver aqui no canal, né? Vocês querem que eu fale de mentalidade, dinheiro, digital? E teve de tudo um pouquinho. Então, vamos lá. Eu vou começar lá de baixo. Não sei se vai dar, provavelmente não vai dar para responder todo mundo, porque senão vai ficar 3 horas, né, de vídeo. Mas eu vou responder aquelas que eu achei mais interessante. Então, vamos lá. Como vencer a falta de clareza do próximo passo? Existe um checklist? Se você me segue, você sabe que eu falo de clareza o tempo inteiro. Isso foi o que mudou a minha vida. Buba, o que é clareza? O que é eu ter clareza? É você saber o que você realmente quer. Muitas vezes a gente passa uma vida inteira vivendo o que o outro queria para nós, né? O que o outro quer, o que os meus pais querem que eu seja, o que os meus amigos querem que eu seja, e nunca, a gente não é ensinado nunca a olhar para o que a gente realmente quer. Então, quando eu falo sempre de clareza, é sobre você entender isso, o que você realmente quer. Eu quero que você tire totalmente do jogo o tempo e o dinheiro. Não é sobre o como, como que eu vou chegar lá? Não, é o que você quer. Qual é a vida que você quer? E a gente não se questiona. Eu fui me questionar, eu tinha mais de 25 anos, quando eu fiz a primeira pergunta, né, a primeira vez que eu olhei, falei, cara, o que eu realmente quero? E eu me deparei, conforme eu vou ficando mais velha, eu fui me deparando que tem até coisas que eu comia que eu não gostava muito, mas eu fui ensinada a gostar daquilo e eu nunca me questionei. Então, o mais importante é a gente se questionar. Ok, qual é a vida que eu quero? Porque senão você acaba vivendo uma vida no automático, acorda, vai trabalhar, vive aquela vidinha, final de semana de festinha e aquilo, e não tem um propósito. E isso que é o ponto, sabe? É de você ter clareza do que você realmente quer, alinhando o seu coração com Deus. Porque às vezes o que você quer não é bom para você. Então é de Deus mesmo que vem essa sabedoria e alinhando o nosso coração com dele. A gente consegue entender o que é que nós queremos, porque ele dá essa liberdade pra gente, né? Nós temos o livre-arbítrio, você pode construir a vida que você quer, mas também alinhado com o coração dele, porque a gente sabe, no fundo, qual é realmente o nosso propósito. Então, como vencer a falta de clareza? A clareza é você sentar e se questionar e se perguntar. Tem um exercício que eu faço, inclusive eu coloquei lá na minha aula gratuita, eu gosto muito desse exercício, eu acho que todas as pessoas deveriam fazer, se possível, uma vez por ano, todos os meses, enfim, que é você fechar os seus olhos e imaginar a sua rotina na vida dos seus sonhos. Esse é o ponto número 1, porque para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. É a mesma coisa se eu chegar para você e falar assim, olha, você vai de carro ou você vai de avião? Você não vai saber me responder, você vai falar, buba, para onde, né? Porque se for para eu ir para o Japão, eu vou de avião, mas se for para eu ir para a padaria, eu vou de carro. E a verdade é que a gente passa uma vida buscando como, se a gente não sabe o que. Então, o primeiro passo é você se perguntar, se dar este tempo. Eu tenho certeza que 90% das pessoas que estão assistindo esse vídeo nunca se fizeram essa pergunta. Ok, o que eu realmente quero? Qual que é a rotina que eu quero? Qual é o corpo que eu quero? E uma das coisas, principalmente agora nesse final do ano, a gente fala muito de quadro dos sonhos, né? Ai, meu Deus, eu vou lá no Pinterest, recorto as fotos, coloco na cartolina, ponho na minha parede, todos os meus sonhos vão se realizar. E não é bem assim. A gente precisa focar na experiência, o que você realmente quer viver, qual é a vida do seu sonho. E tira todas as limitações. Tira a limitação de tempo, de dinheiro, como você vai fazer. Não é sobre o como, é sobre o que. Então, é literalmente você sentar e você fazer esse exercício para que você comece a alinhar a vida que você está vivendo hoje com a vida que você realmente quer. Vamos lá. Quem perguntou foi a Bru Mutsi, tá? @BruMutsi. Segunda pergunta da Mari. Beijo, Mari. Ela perguntou, fala sobre organização
please, cara, eu acho que organização está muito alinhado com essa coisa da procrastinação, né? A gente procrastina aquilo que a gente não quer num desejo profundo, é aquilo que a gente não quer de verdade. E por que que eu falo isso? Eu só consegui vencer a procrastinação e ser uma pessoa organizada quando eu estava alicerçada em um desejo profundo. Buba, o que que é um desejo profundo? Passo número 1, você vai dar clareza, entender o que você quer. Passo 2 é você querer tanto aquilo que não importa quanto tempo demore, como que vai ser, você vai alcançar, você quer viver aquilo. Quando a gente chega nesse nível de vibração do nosso corpo, aí sim nós estamos preparados para mudar as nossas atitudes. Vamos lá. Primeiro eu tenho a clareza, o que eu realmente quero. Depois eu me alicerço nisso, eu vou me colocar num desejo profundo. E aqui eu vou me alimentar de coisas que vão me levar para este caminho. Por exemplo, tudo que eu assisto, tudo que eu ouço, ele alimenta a minha alma de alguma maneira. Se eu tô vendo, por exemplo, só série da Netflix falando sobre assassinato, eu tô alimentando a minha alma com aquilo. Se eu tô falando, ó, de repente ouvindo música só sobre traição, eu estou alimentando a minha alma com aquilo. Se eu estou, de repente, só vendo Instagram de fofoca, eu estou alimentando a minha alma com aquilo. Então, para eu conseguir atingir um nível de desejo profundo, eu preciso alimentar tudo que eu ouço e o que eu vejo vai alimentar aquele desejo. E aí, você começa a se alicerçar em um desejo profundo, que é o segundo passo. E, cara, quando a pessoa ela tá, eu tenho certeza que você já passou por essa experiência de você querer algo muito, tipo, ridiculamente. Eu quero muito, não importa como, não sei como, não tinha condições e do nada aquilo aparece na sua frente, aquilo aparece para você. O que isso aconteceu? Você se alicerçou em um desejo tão profundo que você alinhou a sua vibração, né? Você alinhou ali a sua vibração mesmo, a sua frequência e aquilo veio até você. Tá? Então, a clareza é o ponto número 1, depois desejo profundo. E quando eu estou alicerçada em um desejo profundo, e aqui que está o negócio da coisa, você começa a entender que você precisa mudar os seus pensamentos. Os nossos pensamentos, eles criam. E o tempo todo a gente está criando, tá? A palavra de Deus diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Quem é Deus? Deus é o Criador. Obviamente, na nossa limitação, com as nossas dificuldades, né? Nossa limitação, mas nós podemos criar o nosso universo, nós podemos criar a nossa vida. E aqui que está o ponto, porque quando você está tão alicerçado em um desejo profundo, você começa a mudar os seus pensamentos, porque os pensamentos, eles criam. Então, eu começo a me tornar uma pessoa que alcança aquele objetivo. Não sei se está muito confuso para vocês, estou tentando ser o menos técnica possível. Mas por que isso é importante? Porque quando eu quero de verdade, eu vou mudando os meus pensamentos, porque lembra, eu estou alimentando, né, o que eu vejo, o que eu ouço, então eu começo a agir de outras formas, eu começo a agir como uma pessoa que realmente alcança aqueles objetivos. E aqui que está o ponto. Eu parei de procrastinar, eu procrastinava muito, gente. Eu começava um livro, não terminava. Até filme, começava filme e não terminava. Começava curso, não terminava. Comprava, deixava ali, comprei um monte de curso, não fazia nenhum. Por quê? Eu não estava alicerçada a um desejo profundo. E a organização, ela é somente uma consequência de uma clareza, de um desejo profundo e de você mudar as suas ações conforme você vai mudando os seus pensamentos. Então, uma pessoa só consegue parar de procrastinar quando ela está alicerçada em um desejo profundo. Se você quer, eu vou ver, não sei. Se você não tem clareza ainda, você não vai conseguir se alicerçar, porque é quando você se alicerça que você muda os seus pensamentos. E os seus pensamentos mudam as suas atitudes, ok? Então, a organização foi justamente sobre isso, dando clareza porque eu realmente quero. Poxa, tá, será que eu quero de verdade mesmo ou eu quero porque eu acho que está funcionando na vida do amiguinho? Será que isso tá coerente com o que eu realmente quero? Porque, cara, quando você quer de verdade, dentro de você tem uma força de Deus, é divino, que te faz superar qualquer adversidade. Então, a organização nada mais é do que isso. São esses passos e você vai quebrar isso no dia a dia. Um exercício muito legal que eu aprendi, 2 na verdade, um sobre procrastinação e outro sobre organização, é procrastinação, a regra dos 3 segundos.
Gente, isso eu faço pra tudo, tá? Se eu tô descansando, eu tenho que fazer alguma coisa, gravar alguma coisa, eu conto 3 segundos. Eu falo, tá, depois desses 3 segundos, não tem negociação. Eu vou levantar e vou fazer. É inegociável. Você manda a mensagem de comando para o seu cérebro. E isso me ajuda muito a não procrastinar, a não deixar para depois. Fecho, até para acordar. Sabe quando você quer acordar e fala, amanhã eu vou acordar mais cedo. Aí chega no dia seguinte, você não acorda mais cedo. O celular desperta e você coloca no soneca. Pois é. É do celular literalmente tocar, você respirar. 1, 2, 3. E mandar a mensagem de comando para o seu cérebro. E segundo, uma tarefa que me ajuda muito no dia a dia da organização é um dia antes, à noite, eu sempre pego ali 3 coisas, no mínimo 3 coisas que eu tenho que fazer no dia seguinte. Tipo, inegociável, eu não posso terminar o meu dia sem fazer essas 3 coisas. E é interessante porque o nosso cérebro, ele gosta da sensação de dever cumprido, sabe? Ele sente até um conforto. Por quê? Ele gosta dessa sensação. E quando você coloca coisas que são plausíveis, tá? Tipo, por exemplo, eu tenho que postar um Reels, eu coloco lá, postar um Reels, editar um vídeo, eu coloco lá, e gravar, e fazer uma live, coloco. No final do dia, cara, não importa. Se eu cumprir essas 3 coisas, o meu cérebro ele vai estar muito mais satisfeito. Então começa com isso. É que o problema, às vezes a gente não consegue se organizar porque a gente pensa no projeto lá na frente já, né? Tem tanta coisa, como que eu vou fazer? É sobre fazer um pouco todos os dias, é sobre você organizar em pequenas frações todos os dias e você vai conseguir chegar lá. Espero que não tenha ficado confuso, tá, gente? Quando fala de mentalidade, essas coisas, é a minha paixão. Eu amo falar sobre isso, porque eu sei quanto mudou a minha vida, mas espero que não tenha ficado confuso. Vamos lá. A Mariri Osme, acho que é assim que fala, perguntou: como conseguir criar uma rotina para trabalhar com o digital sem procrastinar? Acho que eu acabei de responder essa pergunta, que é justamente ponto número 1. Por que você está começando? Não começa porque, fulano começou. Não, você tem que querer muito, gente. E é isso que as pessoas não falam sobre o digital. A gente mostra, poxa, claro, né? A gente mostra o lado bom, o que é maravilhoso, mas você tem que querer muito. Quem quer só um pouquinho não vai sair do lugar, porque é como empreender. Óbvio que a gente está vivendo agora a melhor era, né? A gente consegue se conectar com todo mundo do mundo todo, mas você tem que querer. Você tem que estar alicerçado em um desejo profundo. Só para de procrastinar quem se alicerça em um desejo profundo. Se você está começando qualquer projeto, vou ver no que dá. Eu vi uma vez, eu não lembro quem falou isso, eu vi o Reels, acho que foi do Pablo Marçal, ele falava, quem tenta não consegue. É justamente isso. Quem tenta não consegue. Então você precisa ter certeza, clareza do porquê você está começando. Por que eu tive resultado no digital tão rápido, em 6 meses? Porque eu dei clareza para minha mente. Falei, cara, não importa quanto tempo demore, eu vou fazer isso dar certo, porque sucesso é uma decisão. E isso foi mandando mensagens de comando para minha mente que me fizeram agir diferente para realmente alcançar aquele resultado, tá? Espera aí. A câmera. O cartão da câmera parou e eu tive que trocar de cartão. É isso, né, gente? Quem sabe faz ao vivo. Próxima pergunta da Jéssica Lopes. Como manter a constância mesmo sem ver resultado? Se você me segue já há um pouquinho de tempo, você sabe que eu sempre falo isso para vocês, ensino para os meus alunos e eu repito para mim todos os dias. Quanto maior... pega a caneta e anota, tá? Quanto maior a minha capacidade de fazer algo sem ver o resultado, maior o meu sucesso. Infelizmente, nós estamos vivendo hoje uma geração extremamente imediatista, né? Hoje é até irônico, né? No momento onde a internet possibilita muito, tem muitas oportunidades, você consegue se conectar com pessoas do mundo todo, o tempo todo, é uma geração que quer resultado rápido. Então, você espera um resultado de uma coisa que você nem aprendeu a fazer ainda. E, Jéssica, isso não é só com você, acontece com todo mundo e aconteceu comigo. E aqui foi um ponto que eu entendi que existe os resultados visíveis e os resultados invisíveis. Não é porque você está fazendo, você acha que não está tendo resultado, quando na verdade você já está no processo da formação daquele resultado. E aqui eu vou trazer uma história para vocês. Quando eu comecei no marketing digital, eu comecei em outubro ali de 2023. Eu tinha vergonha
de fazer no meu próprio Instagram. Então, eu comecei um Instagram totalmente do zero, em inglês, onde ninguém me conhecia. E eu fiz a minha primeira venda no marketing digital, fiz meus primeiros $500, com 30 seguidores, com uma semana e meia, mais ou menos, que eu estava postando. E aí, eu decidi ir pro meu Instagram. Eu decidi falar pro meu povo, né? As pessoas que me conheciam e ir pro Instagram que vocês conhecem hoje. Aí, eu comecei nesse Instagram em dezembro e eu fiquei de dezembro até março postando todos os dias, 3 vezes por dia, sem ver resultado praticamente. Desse período aí eu tinha feito 2 vendas para 2 amigas, mas eu postava e só perdia seguidor, a minha visualização estava muito baixa e eu achava que não estava acontecendo nada. Até que em março, um vídeo viralizou, deu 70 mil visualizações, viralizou, e mudou completamente a minha vida. Em fevereiro, eu não tinha feito venda. Março, ali no comecinho de março, começou a viralizar. No final do mês de março, eu havia feito $7 mil. Em abril, eu fiz $48 mil. E em maio, eu fiz $100 mil em 30 dias. Agora, você imagina se eu tivesse parado um pouco antes de março? Eu não estaria vivendo o que eu vivo hoje. O problema da nossa geração extremamente imediatista, a gente quer, cara, a gente nem sabe como fazer e já quer ver resultado. Para tudo existe um tempo de gestação. Cada pessoa ali precisa se dedicar. Tem pessoas que estão se dedicando muito mais. Tem gente que se dedica mais de uma maneira burra, porque tem que estudar sobre mentalidade, porque tem que analisar os pontos, tem que se autoavaliar. Enfim, cada pessoa tem um tempo de gestação. Mas uma coisa que eu aprendi é que não é porque você não está vendo o resultado que ele não está sendo formado, tá? Então, até porque o foco não é o resultado. O foco é você fazer aquilo porque você deu clareza, porque é o que você realmente quer, você está alicerçado em um desejo profundo e você está fazendo aquilo, não importa quanto tempo dure, porque você está pensando a longo prazo. O problema é que a gente quer as coisas rápidas. O ChatGPT tá aí, né, gente? A gente não quer nem escrever no ChatGPT mais, a gente quer mandar áudio, porque é mais rápido, porque eu não quero pensar. Nem para perguntar para a inteligência artificial, eu quero pensar. Olha a geração que a gente está vivendo. Aí a galera começa o marketing digital e em uma semana desanima, porque, ai, não estou vendo resultado. É claro que você não está vendo resultado, você não aprendeu a fazer ainda. É uma nova profissão, é um outro universo, você precisa se aperfeiçoar, você precisa errar, você precisa acertar, você tem que continuar fazendo, manter a constância, treinar a sua mente. É aí que está o ouro. É aí que está o ouro. E, infelizmente, as pessoas costumam parar quase, ali, no quase. Quando ela tá para virar, para ter aquela virada de vida, ela desiste. Então, é aí que você que tem que decidir. O sucesso, ele é uma escolha. E fala para si mesmo, sabe? Diáloga com você mesmo. É um diálogo mental. Olha, eu não tô aqui para ver resultado rápido. Eu tô aqui para construir um negócio. Eu tô aqui porque eu quero viver isso, porque eu tô focando nos meus objetivos, porque lá na frente eu vou estar usufruindo de tudo isso. Gente, era impossível. A pessoa mais improvável de enriquecer na internet vos fala agora. Quando eu comecei na internet, eu não estava trabalhando, minha conta estava negativa, tinha acabado de operar a coluna com 25 anos, morando nos Estados Unidos, sem poder voltar para o Brasil, sem a minha família, eu comecei no marketing digital. Eu decidi parar de me dar desculpa e começar a construir a vida dos meus sonhos. E foi isso, foi nessa vibração, foi nessa frequência que realmente eu entendi que resultado rápido não vai me dar nada a longo prazo. Eu não estou construindo uma base sólida. Então pensa nisso. Porque é a clareza que vai fazer com que você não desista e é entendendo sobre estar construindo o resultado. O foco não é o resultado, não é o dinheiro no bolso. Claro que é muito maravilhoso, mas é sobre a experiência. Quem eu tenho que me tornar para poder ter esse resultado. Aí que está a chave de tudo. Ai, deixa eu beber uma aguinha. Vamos lá. A Joana Margarida Lopes, outra Lopes, me perguntou: lidar com gatilhos mentais e crenças limitantes. Cara, eu tinha muitas crenças.
até hoje. Na verdade, eu acredito que até o último dia da nossa vida nós teremos crenças para serem trabalhadas. A coisa mais importante na hora de você querer entender as crenças e, enfim, poder mudar a sua mentalidade é você reconhecer, ok, os meus resultados, quem eu sou, a forma como eu penso me trouxe até aqui. Se isso não está alinhado com a vida que eu quero, eu preciso reprogramar o meu cérebro. Sempre falo isso para vocês, a lição mais importante que eu entendi na minha vida. Pensamentos criam, e a gente consegue ver isso na Bíblia de cabo a rabo. O que você pensa, o que o seu coração está cheio, a sua boca vai falar, e o que você fala, você cria. Você não pode controlar um pensamento, certo? A gente tem pensamentos, vários pensamentos por dia, muito acelerados. Então, se eu falar para você, olha, não pensa em um elefante cor-de-rosa, você já pensou. Agora, você não tem, né? Você não tem o poder de controlar os pensamentos que vêm na sua mente durante o seu dia. Mas você consegue controlar o pensamento que se fixa na sua mente. Um pensamento fixado, ele gera uma emoção, um sentimento que conduzem as suas ações e você leva para o plano físico e você cria, tá? Então, quando eu entendi que eu tinha muitas limitações, que eu tinha a crença que para eu ter dinheiro eu precisava trabalhar muito, que dinheiro era muito difícil, que vida de imigrante era sofrida, tudo isso, gente, eram crenças que eu contava para mim mesma. E estava se tornando real, porque eu estava constantemente falando. Eu falava porque era um pensamento fixo, eu deixava aquele pensamento e eu sempre falava, pobre é uma coisa. Não, porque vida de imigrante, porque... Eu tenho vários vídeos meus falando sobre isso. E a própria palavra diz, né? A boca fala do que o coração tá cheio. Então eu estava constantemente criando aquilo, né? Esse é o ponto principal. É você identificar, ok? Eu cheguei até aqui com a forma que eu penso. Se eu quero chegar lá, eu preciso mudar a forma como eu penso. O nosso cérebro, ele é educado, ensinado através de repetição. Então, é você reprogramar o seu cérebro, reprogramar a forma como você se vê e a forma como você pensa. E isso, gente, é um exercício para o resto da nossa vida. Uma coisa que eu tive dificuldade, muita dificuldade, desde que eu era pequenininha, eu tinha um sentimento muito forte de rejeição. E até, gente, há um ano atrás, eu sempre me sentia muito rejeitada. Por isso que, né, eu me via daquela forma, me achava daquela forma, eu acabava que projetava, só atraía amizades de pessoas que pisavam em mim, sabe? Porque eu achava que eu precisava agradar, eu era rejeitada, então eu tinha que fazer de tudo que eu podia para poder agradar aquela pessoa. Eu acabava sempre atraindo pessoas assim, que estavam se aproveitando da minha amizade, do meu coração, enfim. Então, é justamente você fazer essa análise. Não é para você bater de frente com a crença, meu Deus, a partir de amanhã eu não quero pensar mais assim. Não, mas você educar a sua mente como se fosse uma criança. Todos os dias, todos os dias. E até assim, até hoje, gente, porque vem os pensamentos, né? Ai, meu Deus, será que vai vender? Ai, meu Deus, vai ter um lançamento essa semana. Ai, meu Deus. Aí eu vou e converso comigo mesma. São pensamentos que a gente tem, que a gente foi repetindo durante uma vida toda. E o que você tem que fazer é mudar esses pensamentos, esses padrões mentais. E isso sim vai fazer com que você mude os seus pensamentos e, consequentemente, mudar as suas criações, ok? A Janice Yasmira Câmara perguntou: cristão versus dinheiro. E ela não foi a única, tá? Teve mais gente que me mandou aqui também. E é um tema que eu amo falar, cara. Até porque eu não entendo por que é um tabu tão grande cristão e dinheiro. A gente vê pessoas o tempo todo, celebridade, influenciadores, pessoas que divulgam tigrinho, e a gente até normaliza, né? Ah, não, é normal. É normal. Aquela pessoa enriqueceu, mesmo que tendo feito dinheiro de formas erradas, a gente normaliza. Aí, quando a gente vê um cristão que é rico, a gente se questiona, meu Deus, para que tanto dinheiro? Nossa, mas dinheiro não traz felicidade. Não, mas... E eu não sei em que momento da história a gente aceitou acreditar que escassez é sinônimo de espiritualidade, de ser espiritual. Isso é uma mentira, tá? Isso é uma mentira. Deus,
Ele é o criador de todas as coisas. E a palavra dele é muito, muito, muito clara nesse sentido. Deus é criador e nós somos a imagem e semelhança deles. Então, e nós somos a imagem e semelhança dele. Então, nós somos criadores. Nós podemos criar a nossa realidade. Agora, o que eu não consigo entender é como que um Deus que te dá livre arbítrio para tudo, para você escolher com quem você vai casar, para escolher a sua profissão, você pode escolher tudo, menos sobre a prosperidade. Não entra na minha cabeça, não faz sentido nenhum, até porque o dinheiro é uma ferramenta. A palavra de Deus diz, melhor dar do que receber. Eu quero estar na posição de dar, de doar, de ser fonte na vida das pessoas, transbordar na vida das pessoas, financiar chamados. Aqui, eu não sei essa cabeça do cristão de que a gente romantiza. Ai, eu tô ali, sabe, à espera de um milagre. Irmãos, que você seja a resposta do milagre para a vida de alguma pessoa. Que você seja o financiador do milagre de outra pessoa. É que a gente fica naquela, ai, sabe o que é? É que eu estou esperando Deus abrir a porta. Meu irmão, você que não vai trabalhar não, cara. Você que não vai dar clareza, estudar sobre a sua mente, estudar finança, você vai continuar vivendo uma vida escassa, achando que é Deus que não te permite ser rico. Olha que loucura. A gente vê o dinheiro como o mal, né? Porque na palavra está lá. O dinheiro é a raiz de todo... Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Mas o dinheiro, ele é uma ferramenta. O dinheiro está aqui para nos servir, para dar acesso, para dar liberdade, tanto para nós como para a vida de outras pessoas que a gente for abençoar. Agora, a raiz de todos os maus é o amor, é o colocar o dinheiro no lugar que pertence a Deus. Isso sim tá errado. Agora você falar para mim, não, mas sabe o que é? É que Jesus, nossa, pobrinho, ele não tinha nem sandália para andar. Isso é uma mentira, porque a Bíblia não fala disso, mas eu já ouvi, tá? Ele andava até descalço. Não, porque ele era muito simples. Não, porque ele nasceu ali. Para! A túnica de Jesus não tinha costura. Quando Jesus foi crucificado ali, 2 soldados brigaram pela túnica de Jesus, de tão valiosa que ela era. A palavra de Deus diz que Jesus foi sepultado em um lugar de um rico. Era sepulcro? 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 Sepulcro. Gente, tem palavra que a gente esquece, né? Peraí. Jesus aceitou ser sepultado no túmulo de rico. Era um túmulo rico. E a palavra diz, Jesus aceitou, porque ele já sabia que ele ia ser crucificado. Ele aceitou estar em um túmulo de um rico. O seu Deus, ele é abundante em tudo. E a abundância não é só dinheiro, tá? Abundância é você viver a vida que você realmente quer, em plenitude, alinhado com o coração de Deus. Agora, gente, aquela coisa que dinheiro é ruim, que dinheiro está brigando a atenção com Deus. Dinheiro nunca vai conseguir estar em competição com Deus, porque foi Deus quem criou o dinheiro. E enquanto a gente fala, né, porque é difícil, porque dinheiro é muito difícil, porque eu não tenho dinheiro, você só está criando. E aí na palavra de Deus diz, na sua boca você tem o poder de vida e o poder de morte. E aí você só está falando, amaldiçoando o dinheiro o tempo todo. Como que você quer que o dinheiro chegue na sua vida, irmão? Não vai chegar. Então, para mim, eu sinto assim que Deus tem me direcionado cada vez mais para falar com cristãos sobre dinheiro, porque se você está vivendo no modo sobrevivência, eu não consigo entender um Deus, um pai que vai olhar para uns e falar, isso aqui vai viver na miséria, só na miséria. Ele vai passar dificuldade, não vai conseguir pagar a conta, e o outro vai ser rico. Não, gente. As ferramentas estão aí. Você precisa se alinhar com a palavra de Deus, buscar entendimento. Você fala, Deus, traz um milagre financeiro. Mas você estuda sobre finança? Você estuda sobre finança? Você estuda sobre investimento? Você estuda sobre mentalidade? Como as pessoas milionárias, bilionárias pensam? Você estuda sobre eles? Ou você está ali rolando o feed o dia inteiro para saber de fofoca gospel? Por que você não pega um podcast de um cristão que esteja ali, sabe, sendo bênção na vida de outras pessoas, conseguindo alcançar outras pessoas?
Aí você só fica alimentando a sua mente daquilo. Não, porque é difícil, sabe? Ah, mas eu tô aqui esperando a bênção do Senhor. Espera, irmão. Espera e não trabalha para ver. Espera e não dá clareza para sua mente para você ver. Nada vai acontecer. Muitos cristãos estão terceirizando a responsabilidade, colocando uma responsabilidade em Deus que é somente dele. Deus está mandando você agir. Você sabe o que tem que fazer, a vontade já está no seu coração, você alinhou seu coração com Deus, e aí está esperando a mágica acontecer. Não vai acontecer. Leia um livro, gente, fica aqui a dica para todo mundo. Leia um livro chamado A Quarta Dimensão, que ele fala claramente que muitas pessoas não vivem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque não tem clareza, não alinha a mentalidade com a espiritualidade. E isso é muito forte. Muitas pessoas estão aí, ai, nossa, sabe que é difícil, meu Deus, não sei o quê, sempre passando dificuldade, perrengue, sempre falando, ai, quando a vida está difícil, e está esperando ser próspero. Não tem como, irmão, não tem como, não tem como. Então, para mim, assim, eu sinto que Deus tem me levado para despertar os cristãos em relação a isso. Dinheiro não é maldição, é bênção. Eu, com dinheiro, eu consigo ofertar mais, eu consigo dizimar mais, eu consigo ajudar o irmão na necessidade, eu consigo ir lá abrir um hospital, abrir uma escola, ajudar as crianças na África, consigo fazer missão, consigo ajudar a minha família, consigo dar atendimento e saúde, né, para as pessoas que estão ao meu redor, eu consigo proporcionar uma vida melhor para minha família, eu consigo viver mais leve. Me fala qual que é a maldição do dinheiro? O dinheiro está para te servir. A única maldição que ele vai ser na sua vida é quando você colocar ele no lugar de Deus. Mas quando você entender que o dinheiro está ali para te servir e te permitir acesso e que é bom, é maravilhoso você poder derramar na vida de outras pessoas, aí sim as coisas vão começar a mudar. E tem muitos cristãos que estão ali lambendo ferida, achando bonito passar dificuldade, achando bonito a escassez, achando bonito viver no modo sobrevivência. Me desculpa, se você não está vivendo, a responsabilidade é 100% sua. Deus te deu a ferramenta, a ideia, tudo que você precisa. Tudo que você precisa. Agora, Ele não vai fazer por você o que você tem que fazer. Então, minha gente, vai estudar. Estuda sobre a mente, estuda sobre criação de realidade, sobre pensamento, alinha isso com a Bíblia. A Bíblia fala isso, gente, cabo a rabo. Ela nos ensina sobre dinheiro o tempo todo, ela nos ensina sobre criação o tempo todo, sobre manifestação o tempo todo. Só que a gente não enxerga, a gente prefere ficar ali, ai, minha vida é muito difícil, ai, tá tudo muito complicado, porque é mais confortável, mesmo no desconfortável. Mesmo estando desconfortável, é mais confortável do que você levantar e fazer alguma coisa. Então tá na hora da gente reprogramar a nossa mente. E eu acho, né, que por hoje essas perguntas acho que já estão mais que suficientes. Não sei quanto tempo vai dar esse vídeo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece, gente, por favor, dê o like, comenta o que você achou, se Deus falou com você de alguma maneira. Vou fazer mais vídeos porque vocês me mandaram muitas perguntas e vou fazer mais vídeos respondendo todas as perguntas de vocês, tá bom? Me manda lá no Instagram também, comenta aqui. Um beijo, um cheiro. Que Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre, que você viva a vida abundante, que você seja abundante em todas as áreas da sua vida. Um beijo.